Oi, oi, tudo bom? Beleza? Seja bem-vinda. Primeiramente, estou bem feliz que você quis estar aqui falando comigo. Você me mandou mensagem e pediu esse espaço para contar um pouquinho teu testemunho, teu histórico de vida e falar um pouco sobre tudo que você passou com as apostas, melhor, que o teu companheiro passou, né? E conta um pouquinho da tua história, o que que te fez me procurar, beleza? Tá. Bom dia, Leonardo. Eu te procurei, na verdade, eu te achei, né? Buscando mais informações, vídeos, testemunhos, explicações. Até busquei bastante psicólogo mesmo. Já li muito sobre o assunto. E eu acabo sempre caindo na questão das apostas, mas é um pouquinho diferente porque o que eu passei, o que eu vivi recentemente foi o que o meu marido, eu fui constatar anos depois, mas ele se viciou em trading, que Hum, é uma operação financeira, né, que é de curto prazo, faz no dia mesmo, que é o day trade. E assim, é muito difícil achar informações específicas disso. Então, até por isso, por conta da internet estar lotada de vídeos e cursos e tudo falando muito bem da prática do trade. Então, até por isso, eu caí nisso, assim, ele foi me convencendo que era uma boa, quer ganhar e a gente dinheiro? chamava de trabalho, assim, era trabalho, Em que entendeu? ano que tudo isso começou? Foi inicinho de 2019. Hum, então tá, vamos fazer o seguinte. Conta pra mim como que foi esse começo, bem certinho, Tá, desde o começo. Como que foi esse começo? Como que iniciou lá em 2019? Já fazem alguns anos, né? Como que foi esse início já. lá? Olha só, 2019, o que que aconteceu? A gente já estava casado há alguns anos, Uhum, com dois filhos. Um filho, na época, era bebê, era pequeno, né? Tinha 4 anos. Não chegava a ser bebê, mas era menor ainda. E, e a outra filha com 8. Eles têm uhum, diferença de 4 anos e meio. Então, a gente se viu numa situação profissional delicada que comecei a trabalhar por conta própria. Eu era funcionária CLT, depois do segundo filho, eu comecei a trabalhar por conta própria. E ele, assim, estava começando, né, a atuar como autônomo, e ele foi demitido. tudo Era junto de uma vez? CLT, foi demitido. Então, deu um baque, assim, na vida, assim, isso, mas essa demissão aconteceu um pouquinho antes, foi 2016. Então, de 2016 a 2019, realmente houveram tentativas, emprego, montar um negócio. Então, a gente ficou nessa. E eu, na minha atividade autônoma, ainda muito no início, sim. Tínhamos fundo de garantia. A gente não tem uma situação de família que possa ajudar nesse sentido, classe média. Então, a gente tinha que se manter, não tinha Tinha que se opção. virar, tinha família pra Vamos sustentar. embora. Isso. Então começamos, né? E ele tentando, mas não vingou nada. Quando ele conheceu a oportunidade de fazer trade com o pouco dinheiro que a gente tinha, que era o fundo de garantia, que até então estava sendo usado para pagar as contas, ou pelo menos completá-las, né? Uhum. O que eu comecei a ganhar bem pouquinho. Então, foi tentativa. Então, vamos lá, vamos fazer, vai dar certo, é uma oportunidade. E foi fazendo. Só que um grande problema que eu acho é que ganha dinheiro. No começo ganha, né? E aí ganha. Não, eu nem acho que é no começo, sempre ganha. Sempre ganha, mas perde. É uma expressão até que ele usava, e é verdade, no mundo do trading o pessoal fala muito isso, ganha de colherinha e perde de balde. Assim, Gostei da analogia. É porque a então pessoa não fica adianta. compulsiva, ela vai se arriscando mais, ela vai tentando Não, mais. eu tenho só que controlar para eu ganhar de balde. Eu falei, tá, mas por enquanto nós estamos ganhando de colherinha e vamos, e não tá dando. O problema não é ganhar de colherinha, o problema é que perde. Então, Sim. assim, é uma profissão, por mais que ela esteja no início, uma atividade que ganhe pouco, você ganha, você não perde. E no trade, o que que começou a acontecer? Eu ganhava pouco, mas ganhava, pagava as contas ali, e ele ganhava
mas perdia. Então, Ele foi instalou-se perdendo o uma. controle da banca, como nós falamos. Ele foi perdendo. Sempre perdia, assim, mas era pouco, sabe, Leonardo? O problema todo foi quando começaram a haver perdas que eu via grandes de um dia e até de minutos. Você consegue Eu me dizer mais ou menos o lembro, valor? Quanto que era eu isso? lembro da minha reação e do meu sentimento quando a gente teve a primeira perda grande de 5 mil, de uma vez só. 5 mil. O que você sentiu nessa hora? Uma angústia, coração apertado, e realmente é uma sensação muito ruim. Uhum. E aí, depois desses 5, eu lembro dos números, foram 14. Também em minutos, 14. Nossa, mas isso para tirar da Aí renda de uma sempre família é uma pancada. é uma pancada. E aí, sempre com aquela coisa assim, não, eu estou aprendendo. Uma empresa demora 5 anos para dar certo, o trade também. Eu falei, tá, mas a empresa, ela não dá certo, ela não arranca o nosso dinheiro, o pouco que a gente tem. E a saúde Beleza, mental, né? fomos. Só que com o andamento, ele começou a precisar de usar o nosso fundo de garantia, ele estava usando já, né? E começaram a haver perdas, começaram as mentiras. E eu não via, né? Ele mentia bem, assim, me convencia. E mentia que não era bem isso, que tinha dado um problema na plataforma, que na hora a internet caiu, por isso que não deu, mas que agora ele já sabia fazer, que da próxima vez ia dar certo. E esse da próxima foi, sabe, Leonardo? Eu fui acreditando realmente. Por quê? Porque eu queria ver dar certo. E eu queria que a minha família prosperasse, né? Então é uma vontade Todo muito mundo quer no maior começo. disso, Todo mundo quer, né? do que encarar a realidade. E isso é muito mais forte. Então, fomos seguindo. Até que chegou um momento, depois de algumas perdas, já eu falei assim: olha, não dá, o nosso dinheiro não dá mais. Você arruma outro jeito. O nosso dinheiro não vai ser usado para isso. Aí ele descobriu a mesa proprietária. O que é a mesa proprietária? Algumas empresas abrem a oportunidade de traders operarem com o dinheiro deles. E aí você faz um teste para ser aprovado e trabalhar para eles. Só que não é bem um trabalho, porque na hora que você passa no teste, detalhe, o teste é pago. Você faz um teste, pagou, faz o teste, passou. Pagou, faz um teste, não passou, outro teste, Muito outro caro para valor. pagar esse teste? Varia, inclusive, né, o capital que você vai poder operar, mas é na faixa de uns 1.000, vamos dizer que era R$ 1.000 o teste. Mas é dinheiro saindo, né? De qualquer forma. Dinheiro saindo, e pagando teste, mas ele passava. Só que na hora que alguns testes ele passava, assinava contrato, tudo certinho. Eu falei, nossa, então é um trabalho mesmo. Convencida, é um trabalho. Vai operar, não é com o nosso dinheiro, assinou o contrato. Só que aí, todos os meses, claro, a pessoa ele ia ter a oportunidade de operar com o dinheiro da mesa, só que com travas. Claro, ninguém vai deixar você operar seu dinheiro sem trava. Ó, você pode perder até tanto, tem esse limite, tem isso aqui. E o que você ganhar, 80% é seu. 20% só que era para a mesa. Então, super lucrativo. Só que nunca ganhava. Mas é Na porque hora que travava, nesse momento, provavelmente ele já tinha perdido o controle, já estava viciado. Porque, ó, desculpe te interromper, mas ele já estava sim, apresentando os sintomas, já estava mentindo, já já. estava perdendo muito dinheiro. Veja, o que no começo ele começou ganhando de colherinha, já estava perdendo baldes, né? Usando a tua analogia, já estava perdendo, você falou que perdeu 5, depois perdeu 14. Nesse Sim. momento, o cérebro já estava viciado. Então, ali já não E dá para vou te falar continuar. que isso foi bem no início, tá? Isso Piorou. foi 2020, assim, que já Um ano foram essas depois, então. perdas. Começou em 19, 2020. Não demorou para ter essas perdas. E eu não conhecia da questão, não conhecia, nunca, não cogitei a possibilidade de vício, porque uma coisa que ele me falava e que me convencia na época, que, não, eu fico sem operar. Eu fico sem fazer. Se eu fosse viciado, igual alcoólatra, eu não ia conseguir ficar sem fazer. Eu fico. E ele ficava. Quando eu falava, não tem dinheiro, tem que ser da mesa, e ele ficava lá fazendo teste, ou então nem ficava às vezes, ficava. Tempo sem fazer. Então eu falei, não, então ele faz sentido, mas não era bem assim. Não é bem assim que funciona esse vício, não sei, é um pouco diferente, enfim. Mas seguindo a história,
tudo piorou bastante, isso foram anos, né? Você vê aí que já anos tentando, e mesa, pagando teste, nada, e nada, e nada. E aí aconteceu uma coisa que deu tudo, vamos dizer, aí que complicou bastante. Hum. A mãe dele, na época, isso foi 2022 já, tá? A gente já tá em 2022. E enquanto isso, vamos dizer, eu provendo a casa, né? E ele ainda Olha, nessa já era 3 anos busca. nisso. Não porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que me especializar, porque ele continuou estudando, mas assim, né? Não evoluía nada. A mãe dele vendeu o apartamento que ela morava com a ajuda dele, porque foi vamos dizer, uma conclusão que eles chegaram na parte da família deles, que ela precisava de uma renda a mais para ter uma velhice mais tranquila. E o que ela ganhava não estava satisfatório. Aí ela falou: vou vender o meu apartamento, que ele é grande e tal, tem um valor bom, e vou morar de aluguel e invisto o dinheiro e completo a minha renda. Excelente, tem muita gente que faz isso e tudo, poderia dar certo e tal. Mas dinheiro Beleza, na só mão que do o erro viciado. foi, ela deu o dinheiro para ele gerenciar. Ah, Porque ele trabalhava com investimento. Como não? Não vou dar isso pro meu filho, mas não é trabalhava, né? Bem entre aspas. coitada, que Então, e eu pecado. na época quis intervir, ele falou: não, você falou que o nosso dinheiro não vamos mexer, não vamos mexer. O dinheiro da minha mãe eu lido. Tipo E assim, você não posso entra. perguntar quanto que era o valor? O apartamento chegou a 1 milhão. Hum. Só que aí ele lidava com dinheiro, a mãe dele, ela até autorizou, não, uma parcela você aplica em renda fixa e uma parcela você pode até fazer trade, então estava tudo resolvido. Ele ficou super feliz, os dias ficaram ótimos, começou a pagar as coisas, começou a aparecer dinheiro, eu falei, não, então tá andando, né? Tá pagando uma coisa, pagando outra, pagando viagem, pagando jantares. E eu falei, tá, vamos seguir. E aí, isso foi em final de 2022. Durou pouco tempo. Quando foi março de 2023, ele me falou: olha, eu tenho que te contar uma coisa. Ai. Eu perdi quase tudo do dinheiro da minha mãe. Que eu apliquei errado e tal. Ele até hoje não admitiu que foi trade, mas para mim não me interessa, porque se foi outra aplicação de risco, dá no mesmo, né? Não tinha controle. Até fazer um É, parênteses aqui, deixa eu te falar. Para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, para todo mundo que está nos assistindo, uma pessoa que tem compulsão, que não tem controle de dinheiro, independente se ela coloca no trade, na aposta esportiva, se ela faz algum outro tipo de operação que ela tenta fazer, dentro dela está o vício e a compulsão do risco, de querer correr o risco. E aí está o problema, né? Provavelmente ele colocou no trade, né? Não tem como saber, mas o fato é que se é. arriscou e perdeu. E o que eu acho muito complicado disso, eu acho que a aposta também tem muito a ver com isso. Quem faz paralelo e quem faz desempregado igual ele é um problema. Por quê? Porque você fala assim, poxa, eu trabalho o mês inteiro para ganhar 5 mil, eu consigo ganhar 10 em 10 minutos, não faz sentido eu trabalhar. Perfeito a tua Acaba colocação. que tira o valor do esforço, sabe? A pessoa se acostuma a não esforçar e acostuma com o dinheiro fácil, só que ela não vê que a perda também é fácil, ela só vê o dinheiro fácil. Você falou, perfeita a colocação. Eu falo com os meus pacientes e até no meu programa, no programa Cartada Final, a gente fala muito sobre isso, sobre perder a noção do valor do dinheiro. Cara, a pessoa É. trabalha um mês inteiro batendo ponto, às vezes CLT, para ganhar 4 e pouco, 5 mil. O cara, numa sentada, ele ganha 10 e perde 10. Tipo, cara, não faz sentido pro É. cara fazer um esforço no mês inteiro, sendo que num clique ele pode ganhar ou perder 3 vezes mais que isso, entende? É triste, né? Uma coisa que eu acho complicada também é que a régua sempre sobe. Na hora que a régua subiu, na hora que ele for perder de novo, ele vai querer bater lá para cima. Isso aí é Eu- adaptação do assim, cérebro com o não vai vício. doer. Se ele Ah, perdeu 5, beleza, doeu. Perdeu 14, só vai doer de novo se perder 15. interessante falar isso também, ó, para as pessoas que estão nos assistindo. Olha a história do marido dela. Começou com operação lá atrás, operando um pouquinho, ganhando de colherinha. Ninguém começa postando um monte, viciando um monte, operando um monte. Não. E perdeu o apartamento da mãe aí de 1 milhão. Então, ó, para quem começou assim,
Foi assim, isso se chama evolução do vício. O cérebro vai querer sempre uma dose maior. Mas pode continuar a tua história que eu te interrompi, desculpa, vamos lá. Então, não, mas aí o que que aconteceu? Quando eu fiquei sabendo desse fato, já tinha acontecido há alguns meses, ou seja, durou pouco essa administração do dinheiro, né? E ele estava escondendo de mim porque ele ficou com receio da minha reação, com razão. E quando eu fiquei sabendo disso, que eu achei uma coisa totalmente despropositada, assim, foi muito além de uma mentira, foi para mim foi uma falta de respeito, uma coisa assim, fazer isso com a mãe, né? Eu achei bem complicado. A gente teve que colocar algumas regras e alguns combinados para continuar mantendo o casamento, que a essa altura já estava, né, bem complicado. Então eu falei, olha, beleza, podemos continuar casados se acabar essa história de trade, não existe isso mais, tem que achar outra coisa para fazer e vamos fazer terapia. Nesse momento, eu tinha ido, eu mesma senti falta de ir a um psicólogo, eu cheguei a ir a um psicólogo, e aí foi a primeira vez, Leonardo, que ele falou, o psicólogo, das palavras do psicólogo, falou, seu marido precisa de ajuda. Até então, eu não tinha visto dessa forma vício. Olha que situação, né? De Olha tanto que como é ele falava, não, foi silencioso. dessa vez, foi esse erro, porque todo erro tinha uma justificativa. Não, a Sempre luz tem. caiu, não foi isso, foi aquilo. Então, eu não tinha me deparado com isso, talvez porque eu não quisesse ver dessa forma. Ele falou, seu marido precisa de ajuda. E aí, a forma que eu encontrei, eu falei com ele, olha, você precisa de ajuda, você pode estar viciado. Ele, né, em processo de negação, não aceitou, porém, ele falou, não, mas beleza, eu topo fazer terapia de casal pelo nosso casamento. Então, a gente começou um processo terapêutico de casal. O terapeuta conhecia o histórico e ficou conhecendo mais ainda, né, nas sessões. E ficou ainda mais claro que realmente ele estava num processo de vício. Só que a terapia dói, né? Boa. Principalmente nessa hora que você se dá de cara com a realidade. Para mim doeu ver quanto tempo eu deixei isso andar, sabe? Doeu muito. E isso, por isso o meu interesse até em fazer esse vídeo, porque assim, não deixar chegar nesse ponto, sabe? Para alertar as pessoas, né? 5.000 já dava para ter dado um basta. Então, foi muito longe, foram muitos anos. E aí eu acho que o processo do vício, praticado durante muito tempo, eu não sei se tem essa relação na psicologia, mas deve ser proporcional para sair, né? Não sei. Sim, Quanto mais você está naquilo, mais difícil. entendi. Enfim, ele concordou, mas com os meses, ele foi se distanciando da terapia, não queria ir mais, aí eu ia sozinha. E até que chegou um dia, isso foi agora no início desse ano, a gente tinha combinado que não ia existir mais trade, né? Era um combinado para manter o casamento. Eu peguei ele fazendo. Ai, uma recaída. Eu não sei com que dinheiro até hoje. Isso me dava uma angústia, porque eu falava assim, bem, ele não tem dinheiro, não tem meu, não tem o da mãe. A única hipótese é a dívida. Ou cartão de crédito, ou cheque especial, ou EJ, eu não sei o que, não sei que dinheiro. Então, isso me deixava bem angustiado. Então, eu falei, olha, não dá mais. Eu não quero o marido fazendo trade em hipótese alguma. Não é agora, nem no futuro, não quero. E tendo em vista a possibilidade que a separação daria a ele um dinheiro, ele dobrou a aposta. Nossa, olha o nível que chegou o Topou. vício. Topou na hora. Mas ele topou feliz. Falou, beleza, vamos separar que eu vou fazer o que eu quero. Leonardo, nós nos separamos. Houve a divisão e tal, tudo certinho. Ele moeu Eu tudo. fiquei com os meninos, né? Claro, eu já mantinha a casa e continuei mantendo os filhos, a nossa vida Ele já não manteve, estava sem cair. provendo, ele já não estava provendo para dentro de casa há tempos Para já. mim não mudou. Eu continuei, até economizando, na verdade, né? Menos um, vamos dizer. Enfim, com 3 meses, ele me ligou pedindo dinheiro. Meu Deus. Que Foi no tinha início de acabado. 2025 isso. Isso foi agora, é bem recente. Ele me ligou pedindo dinheiro, porque 3 meses após já tinha acabado.
E Desculpa a ele não tinha pergunta dinheiro nem meio, para pagar o aluguel de onde ele estava. desculpa a pergunta meio invasiva, mas só para entender a intensidade que ele estava perdendo de dinheiro. Na separação de vocês, quanto que ele ficou de dinheiro que ele perdeu em 3 meses? Olha, deve ter ficado uns, tomando, deve ter ficado uns 200. Olha, mais de 200 mil em Não, três dá para meses. reconstruir a vida. Dá para começar a vida. Você Só arruma um que sempre, emprego, mantém. Não é é, muito, mas é um valor. só fazer um parênteses, eu recebo direct no meu Instagram de esposas, histórias parecidas com essa todos os dias. Inclusive você chegou até mim através do direct do meu Instagram, né? Sim, E é tão triste ver tantos divórcios assim. E você veja, uma pessoa que está viciada, ela tem que se tratar. Ela podia pegar 200 milhões, não 200 mil, que ia perder. Porque a pessoa perde a exato, noção do dinheiro. Então, primeiro é o exato. tratamento. Por isso que eu sempre falo, primeiro é pagar as dívidas? Não, primeiro é se tratar. Porque senão vai Não continuar adianta. perdendo, né? Pois é, mas aí a situação hoje é a situação que eu mais temia, que aí eu fico, de certa forma, aliviada de ter tomado essa decisão da separação, que era a minha única opção, eu não tinha mais opção. Que hoje ele se encontra nessa situação de dívida e aumentando, assim, bola de neve. Ele ainda não parou, Leonardo. Assim, é assustador. Eu fico E a muito família, assustada. tipo, mãe, a mãe às vezes não sei a idade da mãe, mas não tentou fazer nenhuma intervenção porque ele Não, claramente precisa de ajuda. Não? eles não tentaram. Na opinião deles, ele tem que cair por si sozinho. Assim. Não É uma cai. coisa que eu não concordo, mas, como diz, elas acham que eu poderia ter feito. Eu falei, gente, mas eu fiz. Não Foram sabe. anos. Não Então, sabe. assim, eu não consigo fazer mais porque eu não tenho mais. Como diz o meu psicólogo, falou: você vai adoecer se continuar nessa, não, não dá. E você divorciou já, Então, né? Já não é teu esposo. Então, então não tem mais como. A família de origem poderia estar tentando ajudar, mas eles também não estão com forças, que talvez, triste, viu? para. Que E triste. está muito isolado, né, Leonardo? Então, quanto mais isolado, mais imerso nos pensamentos, mais ele vai continuar. É, mas A a única família dúvida teria. que eu tenho é assim, quando eu vejo nos seus vídeos que sempre a pessoa tem que querer, né? Que É, tem que chegar no mas fundo do assim. fundo. Aí eu falei, gente, mas onde é o fundo que não chega? Quando a família faz uma intervenção, nem que seja mais rígida, mais ríspida, dá resultado. Então, alguma coisa tem que É, fazer, porque se deixar assim, a gente pode chegar no pior. Tem tantos casos, Deus o livre. Mas que eu difícil. também E hoje, acho. como que você tá? Como que você tá se sentindo com isso? Como tá teu coração com tudo isso? Olha, eu estou aliviada de não estar nesse rolo mais. Assim, realmente agora já está tudo separado. Ao mesmo tempo, eu sempre fico com receio de alguma forma ele usar o meu nome para empréstimo, para alguma coisa assim. Então, eu tenho monitorado isso para eu, né, ficar tranquila. Eu ainda sinto essa necessidade, porque a gente fica sem confiar mesmo do que a pessoa é capaz. Eu acho que nem a pessoa sabe do que ela é capaz, assim, Uhum. nessas situações. E ao mesmo tempo preocupada, porque é o pai dos meus filhos, né? Então, Sim. assim, ele afastou dos filhos totalmente, quase não encontra, explicou para eles que, olha, eu estou passando por uma situação difícil, e o que me dói mais é que a explicação é: estou passando por uma situação difícil, quando melhorar, e o quando melhorar é quando ganhar dinheiro. Então, assim, não Não é vai quando parar. acontecer, não E vai ele, melhorar, não e vai acontecer. ele segue com operação binária ou ele foi para outro tipo de aposta, não sabe? Olha, não sei. Tá. Aí eu já não sei mesmo. Então tá. Deixa eu Porque é explicar. fácil também, né? De um pro vício e um pro outro, né, Sim. Leonardo? Vou só um segundinho, vou explicar para o pessoal que está assistindo esse vídeo. Você que está assistindo esse vídeo, aqui é um caso clássico, ó. O vício, ele tem evolução. O vício nunca começa alto. Então, ele começou com operação binária. A gente fala muito sobre tigrinho, sobre caça-níquel, mas tem uma infinidade de tipos de apostas, poker, apostas esportivas, operação binária. Tem um monte de coisas, de formas de a pessoa colocar dinheiro e acabar viciando. Aqui está um caso real de uma esposa que sofreu durante anos com isso. E ninguém começa operando ou apostando altos. É sempre pouco e como você viu, perdeu tudo, perdeu casa, ele perdeu a casa da mãe, perdeu o dinheiro da família, perdeu o dinheiro da separação, tanto que é que quando você, segundo o teu relato, quando você falou em separar, ele topou na hora porque ele sabia que ia ter Sim, divisão, né?
Então, Sim. assim, é muito triste. Então, eu quero agora te pedir o seguinte. Hoje, tem milhares de esposas que estão passando pela mesma situação que você passou e é por isso que você quis gravar esse vídeo, né? Muitas pessoas que não sabem o que fazer. Eu sempre estou recebendo, todo dia, como eu falei, direct lá no meu Instagram, no Cartada Final também, inúmeras esposas desesperadas falam que estão sofrendo com os esposos ou vice-versa. Que recado você quer dar? Que conselho você quer dar para essas pessoas que estão com os familiares completamente perdidos do mundo das apostas? Quer deixar algum recado, não? Olha, é bem clichê assim, mas é o que eu sempre escutei da minha mãe com relação à droga. Não pode começar. Uhum. O que eu acho mais complicado com relação ao trading, porque o jogo, o tigrinho, o aviãozinho, é um jogo. Ah, beleza, é jogo. Ele mesmo, o meu ex-marido, ele tem essa visão. Não, jogo é jogo. Eu não gosto de baralho, eu não gosto de poker, eu não gosto de joguinho. Mas ele enxerga o trading como um trabalho. E isso eu acho muito errado. Eu acho que a internet tem muito mais informação a favor, e tem mesmo, do trading, de como ficar rico, o cara lá de Porsche, ficou rico de um dia para o outro, do que da realidade de quem está fazendo trade. Sim, Todo mundo sabe que é a minoria que ganha dinheiro, mas todo mundo acha que vai ser essa minoria. sim. Todo mundo acha. Então é muito complicado. Eles vendem uma facilidade, um dinheiro fácil que não acontece. Então, assim, a questão do trabalhar, do esforço do trabalho, tem que ser mantida, entendeu? É o que eu dizia para ele: a gente não precisa de ganhar um salário super alto. Vamos trabalhar, vamos começar. Ah, estou começando de novo uma carreira, que seja. Tanta gente recomeça, né, aos 50, tanta gente começa de novo uma história de trabalho. Então, não, ele falava: não, eu não tenho mais tempo, eu não vou ser mais contratado. Eu falei: tá, mas vai ficar rico então com trading? Não Não vai, vai, entendeu? não vai. E tá imerso nessa ilusão até hoje, assim. Quero te agradecer por participar, por gravar esse vídeo. Quero falar para todo mundo que está nos assistindo que esse é um quadro que eu tenho aqui no meu canal, onde eu abro espaços para as pessoas participar comigo. Geralmente eu abro espaço nas quartas com o Léo, 19h30, sempre tem a minha live, quarto com o Léo. Eu quero dizer que se o teu familiar está passando por uma situação assim, busque tratamento, tente, porque tem tratamento, tem como tratar e tem como ficar bem. Muito obrigado por participar Obrigada a conosco você. aqui, obrigado por ter coragem de falar para as pessoas, de alertar, de levar conscientização para tantas famílias que estão sofrendo com o vício. E antes de terminar esse vídeo, quero aproveitar para registrar que você autoriza que esse vídeo seja postado com o teu rosto borrado, né? Você pediu para borrar o teu rosto. Sim, Você autoriza? sim. Sim. Então tá bom. Muito Eu obrigado. Quero espero que convidar. ajude outras esposas. Vamos ajudar. Aproveitar, já que ela falou que quer ajudar outras esposas, quero dizer, pessoal, compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando, compartilhe, vamos fazer esse vídeo chegar para cada vez mais pessoas. Quero dizer para vocês também, se você está sofrendo com o vício em aposta ou com o teu familiar e quer receber um conteúdo exclusivo, eu sempre deixo no primeiro link da descrição o meu programa onde eu atendo pessoas, onde eu ensino ferramentas práticas para vencer o vício, o programa Cartada Final, primeiro link da descrição, tá bom? Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal. Ó, um grande abraço para vocês. Nada. Até mais. Valeu, Tchau, tchau, tchau. tchau.